Olá você que está assistindo esse vídeo. Nós estamos no nosso quinto episódio de uma breve história da ciência. No episódio anterior, nós conversamos um pouco sobre radioatividade. Então agora vamos dar continuidade a esse assunto sobre radioatividade. Então estamos na parte 2 sobre essa temática. Então no nosso encontro passado nós tivemos presente o Ian. O Ian, ele é matemático, ele é físico e ele vai continuar também nesse nosso encontro comentando um pouco mais da relação da radioatividade com avanços tecnológico e científico e os impactos dessa tecnologia, dessas descobertas com relação à história e à sociedade, né? Então, a primeira coisa que a gente pode relatar é que nós estamos falando de fenômenos que envolvem o núcleo, certo? A radioatividade, ela são fenômenos nucleares. Fenômenos eletrônicos, para quem viu o vídeo anterior, nós conversamos que fenômenos eletrônicos acontecem na eletrosfera e os fenômenos radioativos acontecem no núcleo, né? E dito isso, alguns cientistas e algumas cientistas, o Ian vai falar melhor agora, perceberam que essa tecnologia tinha um certo potencial. Pois é, a motivação para a gente falar do assunto de hoje, né, que enfim, que envolve bombas atômicas, o Projeto Manhattan, ele começa quando um físico húngaro chamado Leo Szilard, ele reconhece o potencial que se tem de liberar energia, né, a nível atômico, e ele vê que os alemães já trabalham com uma certa pesquisa de vanguarda para tentar liberar essa energia do átomo, embora não estivessem produzindo armas ainda, tá? Mas ele vê, olha, se essa energia pode ser liberada dessa forma, é uma energia realmente absurda, então é uma coisa que é questão de tempo até as pessoas se armarem usando esse tipo de tecnologia. E o Leo Szilard, ele vai lá e entra em contato com o Albert Einstein, que já é um popstar da ciência, né? Enfim, ele já é exilado dos Estados Unidos, ele já tem toda a teoria da relatividade geral dele, né? O Einstein ele vai fechar a segunda teoria da relatividade dele em 1915, né? Então, em 1939, o Einstein, juntamente com o Szilard, né, eles escrevem uma carta para o Franklin Delano Roosevelt, né, o presidente dos Estados Unidos no momento. E eu separei um trechinho pequeno, eu vou ler com vocês aí sobre o que estava escrito na carta, tá? No curso dos últimos 4 meses, foi-se provado, pelo trabalho de Joliot na França, assim como de Fermi e Szilard na América, que pode ser possível provocar uma cadeia de reações nucleares numa grande massa de urânio, na qual grandes quantidades de poder e um novo tipo de radioatividade seriam geradas. Agora parece quase certo que isso poderá ser atingido no futuro próximo. Então é o seguinte, aqui então existe uma preocupação que a gente já está vendo esse tipo de tecnologia caminhar. A preocupação dele é uma questão de tempo até fazerem antes da gente, né? Então vem sim como uma motivação bélica essa carta, tá? Ela vem no sentido de é melhor a gente fazer do que eles fazerem antes, tá? Não era uma mentalidade de temos que fazer para acabar com o adversário, mas era com medo de, Ian, enfim, serem sucumbidos, né? Pode falar. você lembra se o Szilard ele era judeu também? Cara, muito provavelmente era, tá? Mas eu não sei dizer agora, não sei dizer. Acho que enquanto algum de vocês for falando, eu olho aqui no Google rapidinho e completo até o final da Não, aula. beleza. Então, aproveitando essa ideia, né, o Ian comenta que o Einstein já estava nos Estados Unidos, então ele saiu exilado, né? Então, esse exílio é por causa da perseguição ao povo judeu, né? Então, Exato. houve uma diáspora científica na Europa, partindo principalmente da Alemanha, né? Então, a Alemanha, quando Hitler começa a ascender, o Lucas pode falar bem melhor do que isso. A minha sorte é que eu consegui ir lá em Berlim num museu que conta um pouco da ascensão do partido nazista e da ascensão de Hitler, né? Mas enquanto o Hitler vai ascendendo, né, e vai começando a ganhar mais poder dentro da esfera alemã, até de virar chanceler e da merda toda que deu, né, alguns judeus já estavam percebendo o caminho que a Alemanha estava indo e já começaram a se autoexilar, né? E alguns outros, a partir da perseguição, acabaram tendo que fugir. Então houve uma grande diáspora de intelectuais judaicos, né, para os Estados Unidos. Então, grandes deles migram para as universidades estadunidenses. Você já conseguiu achar aí? Achei, é judeu, sim. Era judeu. Tá lá, né? Não era à toa que ele tinha esse medo com os nazistas, né? Era bem Eu ia claro. fazer só um comentário em Por relação a esse favor. conceito que o Gustavo usou de diáspora, inclusive. Diáspora a gente tem normalmente de grande movimentação. Normalmente a gente pensa num aspecto étnico ou até nacional. Você tem uma diáspora de uma série de pessoas da fé judaica, de origem judaica, para outras partes do mundo, e aí os Estados Unidos foram um lugar
privilegiado para esse tipo de mudança, principalmente para essas pessoas da esfera científica. Você tem essa brusca mudança, muitas vezes forçada, e aí eu queria até fazer um elo rapidinho aqui, apesar da gente não estar falando disso. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso até para provas de Enem, de vestibular, que o termo diáspora ele é muito utilizado também para a questão do tráfico atlântico e da ida de escravos e de africanos para o continente americano durante o período colonial, vamos dizer assim, da América colonial. Então, fiquem de olho nesse termo diáspora, que ele tem esse significado muito importante, dessa mudança, muitas vezes, uma violenta mudança dessas pessoas, uma migração violenta ou uma migração forçada dessas pessoas para outros lugares. É importante ficar de olho nessa questão aí, nesse conceito de diáspora. Deixa eu aproveitar que você levantou esse tema, eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente está falando no contexto de imigrantes, refugiados de guerra, também cabe esse termo diáspora? Que também é um assunto bem recorrente, bem atual, uma diáspora, né? Por exemplo, não que eu tenha visto isso sendo utilizado ultimamente, colocando numa pauta mais moderna, eu não vi a utilização do termo uma diáspora, por exemplo, uma diáspora de sírios que estão fugindo da guerra, porque a gente tem refugiados sírios e que hoje são até tema de debates na Europa, em vários países da Europa, sobre Brasil, né? essa migração. No Brasil também. Mas no Brasil, aparentemente, com todas essas questões que a gente está tendo que lidar, esse debate ele diminuiu um pouco de intensidade. Provavelmente ele vai voltar em breve. Mas essa saída repentina de uma quantidade grande de sírios, muitas vezes, e de pessoas, enfim, do Oriente Médio, em regiões onde está ocorrendo guerra, e eu acho que você aí que está nos assistindo, com certeza deve ter ouvido falar do Estado Islâmico e enfim, de todo o impacto do Estado Islâmico nas políticas de vários países ali daquela região do Oriente Médio. Você tem uma saída muito grande de pessoas refugiadas. E isso, de certa forma, Ian, até para tentar responder, mas sem poder colocar muito a minha mão no fogo, você pode pensar, sim, numa diáspora de povos árabes ali, de uma saída violenta mesmo. Essas pessoas estão desesperadas para tentar sobreviver. Muitas vezes a diáspora, a gente esquece, a gente pensa em diáspora do continente africano, para a diáspora africana, muito nesse contexto de escravidão e de tráfico atlântico, de venda de escravos, etc. Mas a gente também tem que pensar na diáspora também de pessoas que saem do continente africano e vão para a Europa, até pelo Mediterrâneo, ali, do mar Mediterrâneo, em busca de condições de vida mínimas, muitas vezes, não só decentes, mas às vezes fugir de uma situação muito extrema. Então é interessante a gente sempre tá pensando nessa questão de diáspora, nesses conceitos aí. Acho que é aquilo que eu te falei, respondi sem responder muito. Não, mas respondeu. A minha dúvida era mais essa, se existia esse termo técnico também, mas pelo menos metaforicamente está valendo, né? Eu acho que não está Uma coisa equivocado. também relacionada a diásporas que podem aparecer, especialmente em temas de redação, né, é com relação à diáspora moderna. A diáspora que pode acontecer devido a fatores climáticos, né? Uma diáspora climática, né? Sim. Então, várias ilhas podem deixar de existir. Importante a gente pensar. Então, assim, regiões litorâneas de alto risco também, né? Acredito eu que dá pra gente gravar um episódio de 10 horas só falando de diásporas ao longo da história e possibilidades de diásporas, né? Mas eu me comprometo a falar do efeito estufa se vocês me chamarem, viu? Então... Fala de diásporas e efeito estufa. Mesmo dia. Mas, enfim, retomando um pouco com essa ideia, né? Houve essa diáspora judaica para os Estados Unidos. Então, escreveram essa carta e, com isso, continuando... Pois é, então vocês têm aí uma imagenzinha da carta, de qual o tamanho dela. Deu uma lida, você pode passar, por favor, para o próximo. E aí, então, você tem realmente uma força-tarefa de cientistas, uma coisa nunca antes vista, sabe, na história, a quantidade de mobilização nunca antes vista na história do país, que foi realmente essa mobilização de uma grande quantidade de acadêmicos, de intelectuais da área da física, para tentar desenvolver essa nova tecnologia, né? Então, você tem aí um esquema você tem uma animaçãozinha essa da esquerda. Você tem um átomo de urânio, 235, você chega um nêutron dele, deixa ele completamente instável, né? Ele não consegue se manter do jeito que ele está, e ele acaba se rompendo em 2 núcleos menores, mais simples, né? É importante eu dizer aqui, gente, que como que vai ser essa divisão
Depende muito, tá? Quando eu estava estudando para preparar essa aula, eu achei que tem são milhares de maneiras diferentes que um átomo ele pode ser fissionado, um próprio átomo de urânio, tá? Então, isso aí foi um exemplo, tá, de como é que pode separar. Então, o núcleo de bário, o núcleo de criptônio, e acho que está saindo aí 2 nêutrons, tá? Em geral, costumam sair 2 ou 3 nêutrons soltos dessa bagunça aí, dessa festinha aí, dessa resenha, né? E o mais importante é que, além de matéria, você também, de novo, tem liberação de quê? Energia, tá? Então, você tem realmente um pulso energético, né? E uma coisa que era uma energia potencial, uma coisa que estava armazenada, você acabou liberando ela. Pensa como se fosse um elástico que você rompe. Se você puxa uma liguinha de borracha, vai chegar uma hora que essa energia vai se romper. Você está com energia aqui, tem uma energia em potencial. Se você rompe ela, se corta, enfim, essa energia vai ser liberada em forma de energia cinética, né? Então você tem essa transformação de energia que estava armazenada no núcleo dos átomos, na menor das menores coisas, e você está liberando essa energia. Se não bastasse, então você tem uma imagem inclusive foi uma recomendação do Lucas, agradeço. Claro, por favor. Com relação à energia potencial, né? Porque energia potencial acaba que é um conceito físico, né? Que muita gente não consegue compreender a ideia, né? Porque a gente fala energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional, né? Enfim. Elástica. Então, vários tipos. Mas química. Se apeguem à ideia de potência, né? De potencial. Então, o português vai nos ajudar bastante a entender essa ideia de potencial. O que é quando você tem um colega ou uma colega de classe que joga muito bem futebol, você fala, essa pessoa aí tem potencial para virar um jogador de futebol, uma jogadora de futebol. Isso quer dizer que ele vai virar? Ela vai virar? Não, mas ela pode vir a ser. Então, a energia potencial é algo que pode vir a ser alguma coisa. Ela vai ser transformada em algo. Né? E esse algo que a gente diz é a energia cinética. Então, é a energia referente ao movimento, né? Então, você tem uma coisa que não está em movimento, mas tem esse potencial de se movimentar e de movimentar as coisas ao redor, né? Então, o caso da liguinha, o caso da bola caindo num campo de gravidade, né? Enfim, o caso do elástico, energia de ligação química. Tudo isso são energias que têm um potencial de serem liberadas, tá? Então, como eu ia dizendo, então, esse GIF da direita aí, ele é um trecho de um anime, o Gen Pés Descalços, não é isso, Lucas? Corrigir se eu falar. Né? Então a Geno, pronúncia do Gen, eu vou dever a pronúncia, mas sim, é de um mangá e um anime muito famoso que vai falar, que já é uma representação cultural, conforme a gente vai falar melhor daqui a pouco, do bombardeamento de Hiroshima, como vocês podem ver, né? Aí, pois é. Exatamente, de Hiroshima, como está no GIF aí que o Ian preparou para a gente. Pois é, então é só para vocês verem o quanto a gente entender das menores coisas, das coisas mais fundamentais, permitiu que a gente construísse uma coisa completamente sem precedentes, tá? Você pode passar aí, por favor? O segredo, na verdade, não está só no fato de que a gente está liberando energia da coisa mais elementar, né? Tá o fato de que você consegue, depois que você quebra um núcleo de um átomo, ele vai se despedaçar em átomos mais estáveis, em núcleos mais estáveis, e vão sair também nêutrons livres a partir daí. E qual é a questão? Se você libera um nêutron com muita energia, com muita velocidade, ele pode acabar acertando outro núcleo. E aquele outro nêutron também acertar um outro núcleo. E essas novas explosões, essas novas liberações de energia vão liberando mais e mais nêutrons, e a gente tem o que a gente chama de uma reação em cadeia, tá? Então, uma coisa que inicialmente era uma explosão pequena, localizada, em questão de tempo, isso vai acontecer se você tiver o que a gente chama de massa crítica, tá? Se você tiver muitos desses átomos instáveis numa região muito próxima, é fácil que esses nêutrons livres acertem esses núcleos, liberem essa energia, e aí você tem realmente uma explosão de proporções nunca antes vistas, tá? Pode passar aí, por favor. Então, o segredo está nas duas coisas, na liberação da energia a nível atômico e na reação em cadeia. Eu acho que... Pode passar aí, por favor. Obrigado. Então, nesse esquema aí da esquerda, eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma possível fissão nuclear do átomo de urânio 235, tá? Então, você vem com um nêutron livre, ele acerta um núcleo do átomo de urânio, ele se quebra em 2 núcleos menores, tá? Então, você tem o bário, que tem 56 prótons, o criptônio, é isso? Rapidinho, o criptônio. Antes, obrigado. Só para deixar uma coisa nítida e clara na cabecinha de vocês, que fissão é uma coisa, fusão é outra. Né? A gente não vai abordar nesse vídeo a fusão, tá? A fissão, toda fissão é uma quebra. Fusão é
juntar. Então, o melhor exemplo que a gente pode ter noção é Dragon Ball Z. Pensa no Dragon Ball. No Dragon Ball acontece a fusão. Botar a janelinha um do lado do outro aí. Tem que trocar, né? Então, quando faz o Goten e o Trunks fazem a fusão e viram um Gotenks, né? Nós temos 2 átomos se transformando em apenas um. Depois que eles se separam, eles passam pela fissão. Então, imagina que um nêutron bateu no Gotenks e eu separei de volta em Gohan. Go e Tanks, né? Go e Tanks. Mas é uma ideia, beleza? Por favor, Ian, E já que você abriu esse comentário, fusão nuclear a gente vê no Sol, né? O tipo de reação que ocorre que realmente está ali fazendo o Sol ser essa fornalha energética que irradia energia, é o processo de fusão nuclear, que é muito mais energético em geral do que uma fissão, tá? Apesar de serem átomos mais simples, é muito mais trabalhoso você juntar 2 átomos de hidrogênio do que às vezes você romper um átomo um pouco maior, tá? É instável, então, né? Pois é. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, um nêutron rompendo um núcleo em 2 núcleos menores, tá? E, além disso, nêutrons livres vão sair correndo por aí. Então, a gente vai chamar isso da primeira geração de nêutrons sendo gerados, tá bom? Então, a primeira geração depois desse rompimento inicial. Depois disso, cada nêutron pode acertar, né, um novo núcleo, né? Então, esse novo núcleo que foi acertado vai ser dividido em 2 núcleos menores mais estáveis e nêutrons livres vão sair correndo por aí. Esses nêutrons livres que saíram de agora, a gente vai chamar de segunda geração e assim por diante, beleza? Então, a reação em cadeia tem esse processo. Eu não botei, mas só uma curiosidade. Tá, mas como é que vem esse primeiro nêutron, né? Essa primeira explosão? Na verdade, como é que as bombas foram acionadas, né? A bomba, tanto de Hiroshima quanto Nagasaki, elas foram utilizando TNT, tá? Então, você usa uma grande quantidade de explosivos para começar essa reação e depois, meu amigo, só pega a pipoquinha aqui e espera, porque vai rolar, tá? Você está liberando muita energia, está muito concentrada, é questão de tempo até um desses átomos começar a estabilizar, e na verdade vão ser vários e vários, e você vai ter esse primeiro rompimento de átomos do núcleo e os nêutrons sendo liberados, tá? Outra opção também é você botar metade da carga aqui, metade da carga aqui, estourar uma delas e você fazer uma bater de frente com a outra, tá? Pelo que eu pesquisei, essas foram as 2 tecnologias, as primeiras a serem desenvolvidas para você acionar a bomba atômica. Se eu não me engano, um utilizava uma tecnologia, a outra utilizava outra, Hiroshima e Nagasaki, se eu não me engano. Aí, talvez seja. Eu vi que essas eram as mais comuns, mas tem outros métodos de você começar essa ignição, né? Você começar essa explosão, desculpa, essa reação em cadeia. Então, gente, vamos supor, tá, que inicialmente dessa primeira explosão você conseguiu 300 nêutrons livres, tá? Obviamente é muito mais, tá? Você tem uma quantidade de átomos ali em outra ordem de grandeza. Eu só botei isso aí para facilitar na hora que a gente for ver o gráfico, tá? Então, antes de começar a reação em cadeia, só da primeira explosão, vamos supor que tinham 300 nêutrons ali livres, beleza? Se cada um desses nêutrons acerta um átomo e faz surgir mais 2, então na próxima geração a gente vai ter o dobro, né? Porque esse liberou 2, esse liberou 2, se eram 300, cada um liberando 2 nêutrons, então agora a gente vai ter 300 vezes 2 na próxima geração, certo? Na geração seguinte, o que a gente vai ter? Todos esses 300 vezes 2, que são 600, vão acertar um novo núcleo e vão liberar mais 2 nêutrons. Logo, você vai ter os 300 vezes 2, vezes 2. E na próxima, você vai multiplicar por 2 de novo, e multiplicar por 2, e multiplicar por 2. Isso aí é um exemplo de um crescimento exponencial, tá? Se você viu a nossa última aula, a gente falou em decrescimento exponencial. Qual era a diferença? É porque ela estava multiplicando por meio, e por meio, e por meio. Agora está multiplicando por 2, e por 2, e por 2. Sempre quando você vai passar de um estado para outro e você está multiplicando pelo mesmo termo, isso caracteriza uma função exponencial. Beleza? Pode passar aí, por favor. Então, gente, eu montei uma tabelinha, essa mesma tabelinha eu só trouxe ela aqui, dei uma limpada nela, e eu fiz um gráfico, só para vocês verem como é que é esse comportamento, tá? Observa o seguinte, gente, quando você está na geração 0 para a geração 2, olha o que está acontecendo. O número de nêutrons livres, no gráfico mesmo ali, ó, já que você está me ajudando aí com o cursor. Quando você vai da geração 0 para 2, você tem um salto de 300 para uma coisa ali, 300, na verdade isso aí está um pouco fora de escala, né? Mas enfim, você vai ter um salto ali de uma linha só, né? De número de nêutrons livres. Do 2 para o 4, olha quanto mais você já cresceu. Do 4 para o 6 já nem cabe mais. E eu estou sempre olhando intervalos de 2 em 2 gerações. Então o crescimento exponencial ele tem essa característica. Ele estoura muito rápido, ele explode muito rápido. Então uma coisa que parecia ser, você só vai estourar ali uns 2 ou 3 átomos,
Meu amigo, depois de 4 gerações, isso aí já está incontável, já está em outra ordem de grandeza. E aí, Tá? esse crescimento, a gente pode associar, por exemplo, a crescimento de vírus, né? Vírus e bactérias. Com Né? certeza, com E certeza. se você for parar para pensar, é uma mitose, né? Sempre vai gerando Uhum. 4 a mais. Então, sempre é um crescimento exponencial, né? Se você A for... única coisa que em vez de multiplicar por 2 é por 4, mas a ideia é a mesma, né? Bem lembrado. E o crescimento é enorme. Então, por isso que a gente, acompanhando agora os números de coronavírus no Brasil, a gente está observando esses saltos enormes, né? Numa Exato. semana está 20 mil, na outra já está 40, já está 60 mil, né, casos. Então, Pois justamente é. esse crescimento Exatamente. exponencial. E com isso, né, relembrando que você comentou um pouco na aula passada que do decaimento exponencial, né, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta na aula passada. Então, Ian, um decaimento exponencial quer dizer que o material radioativo nunca vai deixar de ser radioativo? Ótima pergunta. Vamos lá. Se você olha para uma exponencial, do jeito que está aí, uma crescente, parece que ela vai estourar para o infinito, né? Não tem um limite. Mas se você pensar no caso de, por exemplo, Covid em seres humanos, não dá para isso ser infinito. Você tem um número finito de seres humanos, né? Você pode fazer a mesma pergunta para o caso contrário. Então, imagina que você tem, sei lá, 200 gramas de urânio radioativo. Depois de uma meia-vida, você vai ter 100 gramas de urânio radioativo. Depois de mais uma meia-vida, 50 e assim por diante. Né? Se eu não falei besteira com os números agora, né? Estamos ao vivo. Mas a ideia é o seguinte, você sempre vai diminuindo e diminuindo a quantidade, mas a gente está falando de uma coisa que é quantizada, né? A gente tem um número de elementos que é finito, vamos dizer assim, né? Então, depois que você chega ao ponto de ter só um átomo de urânio, e aí ele vai decair, ele não vai decair, né? Então, assim, você pode falar que é um tempo infinito? É sempre complicado você falar de coisas infinitas quando você está falando de coisas físicas, tá? Então, esse último ato pode ser que ele decaia e você termina essa curva num tempo finito, tá bom? Então, isso é um modelo matemático, ele explica muito bem, ele aproxima muito bem e ele te dá uma intuição. Mas é lógico que o fenômeno natural, como eu disse no caso da população infectada, você sempre vai ter que fazer alguns ajustes para verificar de fato o que está sendo observado. Né? Responde essa pergunta? Respondeu. Valeu, valeu. Então, gente, de maneira geral, então eu botei na geração 0, quantos nêutrons livres você tem? Na primeira geração, na segunda geração, então na xésima geração, numa geração X qualquer, quantos vão ser os nêutrons livres que a gente espera por esse modelo? Se estiver sempre liberando 2. Lembra que eu falei, às vezes vai liberar 2, às vezes vai liberar 3, os átomos estáveis não vão ser sempre os mesmos, tá? Mas é um modelo, é uma aproximação, e é uma aproximação muito boa, tá? Então você vai ter, por esse modelo que a gente fez, 300 vezes 2 elevado a x, beleza? Pode passar aí, por favor. Então, pode clicar mais uma vez. Obrigado. No exemplo anterior, o que era esse 300? Era exatamente o valor inicial. Na geração 0, ou seja, se você bota x igual a 0, você vai ser 2 elevado a 0, que é 1, né? 300 vezes 1. Então, n de 0, esse número que está sendo multiplicado, sempre representa o valor inicial, beleza? Na geração 0, quantos você tinha? No caso, quantos você tinha de nêutrons livres, né? E esse outro termo ele vai ser relativo ao crescimento ou decrescimento, como a gente já viu, né, dessa exponencial. Pode clicar mais uma, por favor. Então, de maneira geral, a gente vai ter que uma função, em vez de botar x de geração, vou botar de t, porque as gerações a gente pensa como tempo, né? Mas isso é só uma letra, você pode botar um símbolo ou outro, tá? Então, Se você uma quiser chamar de função árvorezinha, exponencial você chama de árvorezinha. é o quê? Se você quiser chamar de árvore, você pode chamar de árvore. Chama, você pode botar estrela, abre parênteses, arvorezinha. São símbolos. Se você entender ideia, isso que é importante, tá? Você bota no eixo X arvorezinha, no eixo Y você bota a estrela, o que for, tá? Mas é isso, você vai ter então uma coisa que depende do tempo, depende das gerações que vão passando. Então essa função do tempo, para ter um comportamento exponencial, vai ser o quê? Uma constante, vezes uma outra constante elevada a t. Esse A, ele indica justamente o valor inicial, é que o 300 está fazendo esse papel aí do caso do A, e o 2 elevado a x, esse 2 estaria fazendo o papel do B. Então, se esse número for um número maior do que 1, o 2, por exemplo, ou 3, se eu tivesse usado 3 nêutrons, ia nos dar uma crescente, que é esse primeiro gráfico aí da esquerda, dessa janelinha branca aí. Isso, valeu. E no caso de B, entre 0 e 1, então quando a gente falou, por exemplo, de meia vida, a cada geração você estava multiplicando por meio, 0,5. Então, se o número estiver entre 0 e 1, você vai ter o que a gente chama de um decaimento, um decrescimento, mas também é exponencial, beleza? E o t é o parâmetro do tempo aí no caso, mas você pode botar t, x independente. O que importa é esse comportamento de crescer e crescer e crescer mais rapidamente, ou decrescer, decrescer e decrescer também rapidamente. Pode passar, por favor. Então, gente, o que eu quero ilustrar com vocês mais uma vez com esse GIF é justamente isso. Você tem uma reação em cadeia,
né, que você proporciona que mais e mais e mais nêutrons sejam liberados e, portanto, cada um desses vai liberar 2 ou 3 nêutrons, então você vai ter uma liberação de energia cada vez maior e maior, crescendo exponencialmente. E isso foi o que permitiu que a gente construísse o que a gente vai falar agora. Pode seguir aí, Lucas. Passar a bola para você. Então, gente, vamos falar da bomba atômica. Ela foi um produto inicialmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o primeiro país a ter acesso a essa tecnologia, de conseguir construir a bomba, de liberar, de bombardear, né? Liberar no sentido de bombardear a bomba, de jogar ela, enfim, eu estou me confundindo porque são muitas coisas de bomba, bombardear, mas enfim. Então, os Estados Unidos, eles detiveram essa tecnologia. É importante a gente pensar, diga. A bomba atômica, ela começa por um bombardeamento de nêutrons. Aí, ó, bombardear, bombardear, bombardear. Bombception, né? Já pode pedir música no Fantástico tranquilamente. Então, gente... Bombception. Bombception. Então, a gente pensa nesse desenvolvimento da tecnologia de armamentos nucleares e especificamente da bomba atômica a partir do Projeto Manhattan. O que é o Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan, ele foi concebido, ele tem esse nome porque se viu como um codinome de uma série de uma iniciativa do governo que levava em consideração, e aí governo, eu estou falando governo americano, só para reiterar, que tinha como objetivo estadunidense, muito obrigado, ou norte-americano. A gente tinha... Pobre Canadá. Pobre Canadá. A gente tinha, então, uma iniciativa do governo dentro de um contexto, como o Ian já deu uma pincelada aí anteriormente, de Segunda Guerra Mundial. Você tem uma fuga de cientistas da Europa, uma quantidade muito grande de cientistas de origem judaica, de hebreus, né, enfim, de judeus, que foram para os Estados Unidos. Muitos desses já tinham algum conhecimento sobre tecnologia, sobre essa tecnologia radioativa e ajudaram na formulação de um armamento, até como uma forma, como eu também vou resgatar aí o que o Ian colocou, como uma espécie de vamos construir primeiro um armamento nuclear para ter certeza que a gente tenha uma barganha, uma forma de negociar e de conseguir, sabe, mostrar que nós estamos bem num período de guerra, onde você vira e fala, eu tenho um armamento, o maior armamento que a humanidade já viu até o momento. Seus adversários já ficam, eita, eu acho que os Estados Unidos tem uma coisa ali que me preocupa, então a gente não pode simplesmente sair atacando os Estados Unidos e achar que vai dar tudo certo, que a gente pode ganhar uma guerra contra aqueles que detêm o grande poder, o grande arsenal do momento, que é justamente essa bomba atômica. Eu tenho aqui nessas imagens do slide duas coisas. Os países menores atualmente usam isso como barganha, né? Então, essa questão nuclear, a gente tem uma série de questões muito atuais também, saindo um pouco aí do slide, enfim, rapidinho. A gente tem todo um cuidado de potências, e aí a gente pensa em potências ocidentais e potências mais aliadas aos Estados Unidos, de sempre monitorar a capacidade dos países que têm acesso à tecnologia atômica, aí não só para usinas nucleares, mas a gente pensa também na produção de armamento nuclear. E eu vou dar o grande exemplo do momento, se bem que o momento agora já está todo maluco, que você tem a Coreia do Norte, mas você também tem o Irã. O Irã, inclusive, é alvo de um embargo por parte dos Estados Unidos, de forma que uma série de produtos e de empresas elas não podem comercializar com empresas ou com o próprio governo iraniano. Então, existe uma restrição comercial que os Estados Unidos impõem ao Irã, justamente porque o Irã, existem acusações de que o Irã estaria produzindo uma bomba atômica que poderia muito bem ser usada contra os Estados Unidos ou contra aliados estratégicos dos Estados Unidos. E aí, gente, conforme a gente falou na aula de açúcar e álcool, enfim, não esquecer da proximidade dos Estados Unidos com Israel. Importante que a gente sempre, que é um rival histórico do Irã. Então, voltando para o slide aqui,
grande objetivo do Projeto Manhattan foi o desenvolvimento de armamento atômico pelos Estados Unidos em meio a esse esforço de guerra. Se a gente tem a maior arma já concebida pela humanidade, a gente está numa posição muito boa nesse período, nesse conflito mundial que foi a Segunda Guerra Mundial, nessa loucura toda. A gente tem ali a foto da Fat Man, tradução de homem gordo para português, que foi Zé o apelido Gordinho. que eles deram, Zé Gordinho, que eles deram o apelido para a bomba que seria lançada em Nagasaki em 1945. Conforme o Ian colocou na carta ali do Einstein e do Szilard, enfim, para o presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, você já tinha um desenvolvimento dessa tecnologia desde o fim dos anos 30, aí a gente pensando para metade, que é justamente 1945, que foi o período em que a guerra terminou. Mas bem, os Estados Unidos eles entraram na Segunda Guerra em 1941. E em função, no finalzinho, lá, dezembro, perto do Natal, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial por conta de um ataque do exército japonês, ou no caso da aeronáutica japonesa, né, à base naval de Pearl Harbor, que fica no Havaí. O Havaí é um território muito próximo ao Japão, situado no Mar do Pacífico. Então, com esse ataque do Japão a essa base, a esse porta-aviões, enfim, de Pearl Harbor, aos porta-aviões de Pearl Harbor, enfim, na verdade não especificamente porta-aviões, mas enfim, a navios de guerra, desculpa que a cabeça aqui já está girando com muita informação, mas a navios de guerra que estavam nessa base militar de Pearl Harbor, que estava no Havaí, a partir disso se concretizou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E nisso, os Estados Unidos assumiram uma postura de confrontar não só os alemães, que foram uma das razões pelas quais conceber a bomba fosse algo importante. Durante a guerra? Quê? Não tinha um papo que os Estados Unidos vendia arma para os dois lados durante a guerra? Na verdade, isso é mais para a Primeira Guerra Mundial e sempre favoreceu aos aliados, até pela proximidade, vamos dizer assim. Os Estados Unidos são um país por conta da colonização inglesa, então sempre teve um sentimento, ainda que os Estados Unidos sejam um país formado por pessoas do mundo inteiro, sempre teve um certo sentimento de que os Estados Unidos deveriam apoiar mais o lado dos aliados do que o lado das potências rivais. No caso, antes você tinha uma aliança e você tinha a Entente na Primeira Guerra Mundial. A Entente é onde se posicionava a França e a Inglaterra, aliados que, desse momento então para frente, se tornaram aliados históricos dos Estados Unidos, enquanto que a Alemanha e a Itália, que depois fariam parte do eixo, se tornaram potências rivais ali dos Estados Unidos, mas também desses outros dois países europeus que eu citei. A Rússia é um outro caso, gente, mas a gente já vai chegar na Rússia já já. Então, você tem uma guerra de duas frentes por parte dos Estados Unidos, que está, sim, de olho naquilo que está acontecendo na Europa e vai intervir na Europa, mas os Estados Unidos têm a preocupação com o Japão. Então, você pensa que os Estados Unidos, um país, literalmente um continente, porque aquilo dali não é só um país, é um continente mesmo, levando em consideração as dimensões, você tem a direita, ou no caso... Será que fica bem aqui com a câmera do jeito que eu estou fazendo? Eu acho que fica. Você tem a direita dos Estados Unidos, vamos supor que a gente está vendo ali a projeção de Mercator mesmo. A direita, você tem a Europa, e a esquerda dos Estados Unidos, você tem o Pacífico. Ou seja, direção para o Japão. Os Estados Unidos eles entraram na guerra de olho na Europa, mas também tendo que lidar com o que eles concebiam como uma ameaça japonesa. Gente, é só lembrar que a Terra é um geóide, tá? Ela não é plana. É isso que eu ia falar. Isso que eu tô falando da projeção de Mercator. Não é plana, hein, gente? Não é plana. Mas esquerda e direita continua valendo. Isso aí não tem problema, não. Uma pessoa não precisa sair do Japão e atravessar a África e a Ásia e a Europa para chegar nos Estados Unidos. Ele só dá a volta por trás, viu, gente? É bem mais rápido. Gente. É importante a gente... Enfim, que você valorizar tiver a pé, né? Conhecimentos científicos nesses últimos tempos. Se você puder passar, Gustavo.
purpose in the